olha só. Senhor, um cântico novo, um cântico novo. Porque tem feito maravilhas na minha vida, na sua vida. Cantarei ao Senhor, olha aí. Cantarei ao Senhor, um cântico novo, um cântico novo. Porque tem feito maravilhas na minha vida, na sua vida. Legal essa música, né? Essa música é do Fernandinho para menores. Depois, se você quiser ouvir, ela tá lá no YouTube, você pode procurar. Fernandinho para menores, chama Cantarei ao Senhor. E aí, tudo bem? Tudo jóia? Hoje eu tô aqui num lugar diferente, aqui na minha casa. Minha casa tá toda em reforma. Eu procurei um cantinho aqui pra gente conversar. E aí, como é que vão as coisas? E como é que tá aí? Você já voltou pra escola? Já voltou suas aulas online? Ou você ainda tá de férias? Como é que tá? Olha, mas em tudo nós possamos dar graças ao Senhor por todas as bênçãos que Ele nos tem dado. E hoje, de um modo muito especial, nós vamos aprender uma coisa que criança já sabe fazer muito bem, que é pedir. Hoje nós vamos aprender sobre a petição. Como é que é a petição no momento de oração. Criança é muito boa pra pedir, né? Oh, mãe, me dá isso, mãe, me dá aquilo. Hoje eu fui comprar um negócio ali em cima no mercado, né? Aí tinha um menininho lá brigando porque queria que a tia comprasse um brinquedo. A tia falou, não, você já tem muito brinquedo. Ela disse não. E ele saiu chorando atrás dela, né? E a gente ficou olhando assim. Criança gosta muito de pedir, mas será que você pede realmente é necessário? Então vamos lá? Vamos voltar ao nosso versículo. Os nossos versículos nós estávamos aprendendo que é a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E vamos aprender mais uma parte hoje, que é a parte da petição. Fique ligado, olha só. Olá, olá. Então vamos lá? Vamos relembrar o nosso versículo, na verdade, os nossos versículos, né? Porque nós estamos aprendendo a oração do Pai Nosso e o significado de cada pedacinho. Olha só, nós já vimos essa parte. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o versículo de hoje é esse aqui, que diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí, vamos lá? Vamos decorar esse pedaço aqui da oração? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E essa foto realmente ficou muito bonita, do menino venezuelano orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que acabe com essa pandemia. Que nós possamos hoje aprender a pedir ao Senhor da maneira correta. Amém, crianças? Quero ver quem vai conseguir decorar esse versículo. Vou estar aguardando o vídeo de vocês, tá bom? Pedir, pedir, pedir. Como é bom pedir, né? A gente só não tem certeza se vai receber, né? Eu lembro uma vez quando a Rafaela, mãe do Davi, eu nunca esqueço, eu sempre conto essa história. Quando a Rafaela era criança, ela era pequenininha, no culto de oração de quarta-feira, ela fez um pedido ao Senhor. Ela fez 3 pedidos, né? 2 deles eu me lembro perfeitamente. O primeiro foi que o pai dela encontrasse um emprego, né? E o outro, se eu não me engano, era para eles conseguirem uma casa para eles morarem. E o outro é que ela queria uma boneca meu bebê. Aí eu falei, Rafaela, ela tinha 5 aninhos, era um toquinho de gente, assim, pequenininha, igual o Davi é agora, né? E aí, vamos orar, você crê que Deus pode fazer? Rafaela, ela falou, eu acredito. Ela era sempre uma menina, assim, muito fervorosa, ela amava ir para a casa do Senhor, ela começou a cantar no coral muito pequenininha, né? E aí, ela orou pedindo ao Senhor, ela pediu assim, Papai do céu, eu quero pedir que o Senhor arrume um emprego pro meu pai, que eu ganhe a boneca meu bebê. E o terceiro pedido, que eu acho que é da casa, eu não me lembro bem qual que era. Mas aí na semana seguinte, antes de nós fazermos nosso momento de oração, eu perguntei, alguém quer agradecer, falasse como é que foi a sua semana? E ela falou, eu quero. Eu lembro, ela falou, sabia que meu pai arrumou um emprego? Eu falei, que bênção, Rafaela. Ela, e eu ganhei o meu bebê.
Nunca esqueço isso, tá vendo? Deus ouve a oração das crianças e Deus ouve a oração do adulto também. E eu quero contar pra vocês uma história verídica de um homem que existiu há muito tempo atrás. E esse homem era um homem que vivia de fé. Ele pedia ao Senhor e esperava no Senhor. Vamos conhecer agora a história desse homem? Olha que interessante. Quero contar para vocês a história de um homem chamado George Miller. Ele viveu há muito tempo atrás, num país muito longe daqui. Quando George era jovem, ele fez muitas coisas erradas, ele até chegou a ser preso. Mas depois ele teve um encontro maravilhoso com Deus e Deus mudou a sua vida. E ele começou a estudar a palavra do Senhor, a dedicar-se ao estudo da palavra, a oração. Olha só, é uma atitude que todos nós devemos ter. E George falou assim: Senhor, eu quero te servir. E Deus colocou no coração de George um amor muito grande pelas crianças. Ele passava na rua da cidade do país dele, que é um país da Europa, né, na cidade, e ele via muitas crianças abandonadas. Algumas realmente não tinham pais, outras tinham pais, mas os pais não se importavam. E as crianças viviam ali na rua, passando fome, mendigando, roubando, fazendo coisas erradas. E o amor de Deus no coração do George foi muito grande, que ele começou a querer cuidar dessas crianças. E ele começou a levar as crianças para a casa dele. Levou 1, 2, 3, 4, 5. E ele foi levando as crianças, foi cuidando dessas crianças. E a casa dele não estava mais cabendo, ele teve que ir para um lugar grande, ele teve que comprar um lugar grande para conseguir abrigar essas crianças. E assim ele fez um grande orfanato. E as crianças viviam muito felizes lá nesse orfanato. George era muito querido pelas crianças. E olha só que interessante, ele era um homem que vivia de fé. Ele acreditava em Deus, que Deus poderia suprir todas as suas necessidades, sejam quais forem. Então, essas crianças que iam morar lá, quando elas não conseguiam ser adotadas, George Miller cuidava dessas crianças até elas se formarem na faculdade. Sabia que na casa onde George Miller, o orfanato, né, essa casa que ele transformou em orfanato, já chegou a passar mais de 10 mil crianças? Exatamente, olha só que interessante. A história conta que uma certa manhã, já estava na hora das crianças acordarem para poder tomar o seu café. E aí os empregados de George chegou e falou assim: senhor George Miller, nós não temos nada para dar para as crianças, não temos pão, não temos leite, não temos nada. Aí George falou: tudo bem, tranquilo, vamos orar. Aí as crianças desceram, todas elas desceram a escada, né, correndo, aquele monte de criança correndo, chegaram, sentaram ao redor da mesa, não tinha nada, não tinha leite, não tinha pão, não tinha nada. E eles oraram ao Senhor, pedindo o alimento e também já agradeceram. E agradeceram, terminaram a oração, em nome de Jesus, amém. E eles ficaram olhando um para o outro. Quando de repente alguém bate na porta, vocês não acreditam quem era. Era o padeiro. Ele teve um problema na padaria e ele falou assim: olha, eu perdi esses pães, na verdade eu tive um problema na padaria, eu não posso ficar com esses pães, vocês aceitam? E era muito pão mesmo, que deu para alimentar todas aquelas crianças que estavam ali. E também aconteceu também que passou um leiteiro e o carro do leiteiro foi quebrar na porta do orfanato. E o leiteiro falou: olha, eu preciso que alguém recolha esse leite, senão ele vai perder. Vocês aceitam? E foi assim que naquela manhã aquelas crianças alimentaram, né? E não só as crianças, mas também todo mundo que morava ali naquela casa, naquele orfanato. George Miller, né? George Miller era um homem que vivia de fé, ele acreditava no Senhor e esperava a provisão do Senhor. Que nós possamos ser assim também, crianças, pedir e aguardar, pois o Senhor, no tempo dele, na hora certa, ele vai nos socorrer. Amém, crianças? Amém. Que bênção, hein? Ele vivia de fé. George Miller vivia de fé. E hoje nós vamos ver também
é uma história bíblica maravilhosa. Ela está aqui na Palavra de Deus. Olha só que Bíblia bonita. Olha só, com essa luz aqui do sol, ficou perfeita. Tanto que brilha, né? A Bíblia nova, que é a capinha que eu fiz para minha filha, né? Aqui no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo. No capítulo 16, que Deus manda comida pro povo de Israel, comida que veio do céu. E vamos ver como é que foi isso? Eles pediram e o Senhor atendeu. Vamos ver? A história que eu quero contar hoje para vocês é a história de como Deus providenciou alimento para o povo de Israel enquanto eles estavam no deserto. O povo de Israel havia saído do Egito e eles estavam caminhando pelo deserto. E o povo começou a falar: nós vamos morrer de fome aqui, mas nós lá no Egito a gente tinha pão, a gente tinha carne, agora nós vamos morrer de fome. E Deus falou para Moisés: Moisés, fala para esse povo que eu vou mandar comida do céu para eles. Quando eles estavam viajando pelo deserto, eles não moravam em casa, porque não tinha jeito, né? Não tinha casa fixa, assim como a nossa. Então eles moravam em barracas, tipo, em tendas, tipo essas barraquinhas de acampar, certo? E aí eles também não tinham lugar para comprar comida, né? E eles era um percurso difícil, era uma coisa muito difícil. E aí Deus falou que ia mandar do céu o alimento. Então, o que aconteceu? Um dia eles acordaram de manhãzinha e eles viram salpicado no chão, uma coisinha branca. E eles acordaram e falaram: o que é isso? Aí eles experimentaram. Dá para comer. Deus mandou pão do céu pro povo de Israel. E aquele pão era muito especial, né? Ele tinha um gosto meio doce, assim, de mel. E ele podia ser comido daquele jeito, podia ser cozido, podia ser assado, podia ser preparado. E Deus só deu uma ordem para o povo de Israel: olha, vocês não precisam pegar mais que o necessário. Vocês pegam só o tanto para sua família, porque no outro dia eu vou mandar de novo. Então quer dizer que uma família grande pegava muito, uma família pequena pegava pouco, porque se sobrasse no outro dia tá tudo perdido. E foi assim que Deus providenciou o alimento do céu para o povo de Israel. E o nome daquele alimento eles chamaram de maná. Sabe o que significa maná? É porque quando eles acordaram, a primeira vez que eles viram maná, eles falaram: o que é isso? Em hebraico, maná significa isso. Que é isso? E Deus alimentou o povo no deserto. O nosso Deus que supre a necessidade do seu povo não vai deixar de suprir as nossas necessidades, porque nós também somos povo de Deus. Você, criança, precisa crer, precisa acreditar, pois Deus tem muito para te dar. E o povo só tinha... Olha, todo dia Deus ia mandar. Eles não precisavam ficar guardando para o outro dia. Só na sexta-feira que eles pegavam para comer, na sexta e no sábado. Mas nos outros dias eles pegavam, comiam, podiam ficar sossegados, porque no outro dia Deus mandaria novamente. Esse é o nosso Deus. Assim como Ele sustentou o povo de Israel, Ele sustenta-nos hoje. Creia, criança, peça ao Senhor e Ele ouvirá a sua oração. Amém? Tá vendo? Deus sempre ouve a oração dos seus soldados. Pensa que eu esqueci de soldado? Esqueci não. Olha aqui o nosso soldado. Deixa eu arrumar aqui o capacete dele. Olha só, bonito demais, hein? Lógico que tem que ter brilho, né? Porque se não tiver brilho, vocês sabem, né? Eu nem faço as coisas. Tem que ter glitter, eu gosto de glitter. Olha só, capacete, ele tá preparado. Preparado para a guerra, mas precisa falar com o seu general. O nosso general é Cristo. E nós, como soldados do Senhor, temos que estar prontos. Temos que estar preparados para, primeiramente, adorá-lo. Depois, para estarmos submissos. O que é submisso? Estarmos debaixo da vontade de Deus. E também sabemos como pedir. Nós precisamos pedir. A Bíblia mesmo diz que nós não recebemos porque nós pedimos mal. Que nós, crianças, não sejamos assim. Que aprendamos a pedir ao Senhor realmente na maneira certa. E o nosso Deus nos ouve. E nós já aprendemos que Deus nos responde de 3 maneiras. Sim,
não e espere. E Deus sempre dá uma resposta, mesmo que não seja a resposta que você queira, mas Ele sempre responde às nossas orações. Peça ao Senhor, seja clamando, seja um soldado que pede ao Senhor, que busque ao Senhor, que adore ao Senhor, tá certo? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Deus, por tua palavra que nos ensina tanto. Ó Pai querido, que nós possamos, Senhor, aprender a pedir as coisas para o Senhor, mas muito mais estarmos debaixo da tua vontade. Que cada criança aqui aprenda a estar debaixo da tua vontade. E muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos ensina e nos fortalece. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Então vamos encerrar hoje cantando essa música linda, Cantarei ao Senhor um Cântico Novo. Eu quero mandar um beijão, com um coração cheio de saudade para a Elisa e para a Heloísa Tiradentes. Quando eu ouço essa música, eu lembro muito de vocês duas, sabia? Então vamos curtir essa música? Cantarei ao Senhor. E não se esqueçam, quem quiser ouvi-la mais, é só pesquisar no YouTube. Ó! Cantarei ao Senhor um cântico novo, um cântico novo. Você tem feito maravilha na minha vida. O nosso Deus tem feito maravilhas. Beijo, queijo e azulejo. Tchau, tchau, criançada. Uhul!